Muito boa noite, começa agora o teu programa, o programa da Comunidade Vida Plena. Eu sou o pastor Carlos, mais uma vez junto com você, até às 22h15. Estaremos aqui com um programa todo especial para você. E hoje, como sempre fazemos, um tema extremamente relevante, importante, que vai trazer a você esclarecimento a respeito do céu e do inferno. Será que eles existem? Será que é uma ideia humana, fictícia, alegórica? Será que é um mito, uma mitologia? Ou é algo real? O que você pensa? Qual que é a sua opinião em relação ao céu e inferno? Para alguns, inclusive, o inferno já é onde nós vivemos, devido às lutas e às dificuldades da vida. Mas o que a Bíblia fala a respeito disso? Como que a Bíblia vai tratar esse assunto? E é isto que hoje o programa Vida Plena vai trazer a você. Esclarecimento a respeito do céu e do inferno. E para isso nós convidamos duas pessoas aqui muito importantes, especiais. Temos um convidado, daqui a pouco eu vou apresentar a você. Mas antes eu queria convidar você que está toda terça-feira conosco. Eu queria te agradecer pelo teu carinho, pela tua audiência. Nós temos recebido dezenas de e-mails, pessoas perguntando onde fica a comunidade, e eu quero estender o convite para você que está ligado na Just TV, e esse é o teu programa Vida Plena. Nós estamos ali na Avenida Presidente João Goulart, número 1000, Avenida Presidente João Goulart, número 1000, próximo da estação de trem Primavera Interlagos. Nós estamos exatamente entre o Autódromo de Interlagos e o Sesc Interlagos. Os nossos cultos são todos os domingos, às 9 da manhã e às 18 da tarde. E também às quartas, às 20 horas. Venha cultuar conosco, venha ouvir uma palavra, ser abençoado, venha adorar a Deus junto conosco, porque eu tenho certeza que a tua vida nunca mais será a mesma. Venha nos dar um abraço, venha ouvir a voz de Deus. Será um prazer receber você e juntamente com a sua família. Você que deseja mais informações a respeito da comunidade, pode mandar um e-mail para a comunidade cristã vidaplena@gmail.com ou ligar 5661-0890, 5661-0890. Nós hoje teremos a ministração da palavra, teremos aqui um debate muito gostoso, com um assunto bastante conhecido de todos, porém ainda carregado de muitas dúvidas, de muitos questionamentos, e também ao final do programa eu estarei orando de uma forma muito especial pelos enfermos, pessoas que precisam de um milagre, de uma cura. E eu quero já começar agora orando por você, orando pela sua família. Eu creio num Deus que tudo pode. Eu creio num Deus que levanta o caído. Quando as tuas forças se acabam, quando você não tem mais recursos, quando você não tem mais o que fazer e você nem sabe mais o que fazer, eu quero te dizer que há um Deus que tudo pode, um Deus que pode mudar a história da tua vida, pode virar as páginas do teu passado e escrever um novo tempo para você. E eu quero orar, quero buscar a Deus e abençoar a sua vida. Oremos. Pai, em nome de Jesus. Primeiramente, obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Esta grande porta que o Senhor abre, e eu quero agradecer por este meu irmão, meu amigo, que abre as portas do seu lar. Os nossos internautas, esta pessoa que acompanha toda terça-feira o programa da Vida Plena. Nosso coração se alegra. Mas nesta hora, Pai, eu quero pedir uma bênção especial para este pai de família. Eu quero pedir uma bênção para este jovem, para esta pessoa que está talvez aprisionada, enclausurada pelo vício, pelas drogas, talvez uma vida destruída, decepcionada, derrotada, talvez uma vida num mundo onde perguntas são muitas, mas eles não encontram a verdadeira resposta. Um mundo indiferente com as questões da tua palavra, mas esta pessoa, ela acredita no teu poder. E a minha oração é que o Senhor alcance aonde quer que ela esteja. Talvez alguém esteja num presídio, num hospital, num leito de dor,
Talvez alguém esteja vivendo um momento de escuridão, de tristeza, de fúnebre. Alguém esteja afundado na tristeza, na angústia. Estenda, meu Deus, o teu braço forte, a tua mão poderosa, porque esse programa existe para abençoar, levantar o caído, e através do teu poder, da tua palavra, isto é uma verdade. Abraça o teu povo, meu Deus, muda a vida desse casamento, resgata esse jovem, meu Deus, eu coloco esta família diante do teu altar. Talvez alguém que está chorando agora, do outro lado, me ouvindo, orando comigo, pensou até em tirar sua própria vida, mas eu creio no teu poder. Se ela não conseguiu fazer isso, é porque o Senhor está colocando no coração dela essa resistência, porque há uma esperança. Eu oro pelos enfermos, eu oro por esta família dilacerada, eu oro pelo teu povo que clama, por aquele que está no fundo do poço, na depressão, na miséria, no fracasso, que ele possa conhecer o amor de Cristo que transforma, que reconstrói, que muda a história. Em nome de Jesus eu abençoo a tua vida, para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Que alegria. Seja bem-vindo. Você está ligado no programa da comunidade Vida Plena, e é uma honra estar junto com você. Até às 22h15 nós estaremos juntinhos. E hoje o tema muito quente, um tema que é conhecido de todas as pessoas, todo mundo já ouviu falar, embora alguns não creiam, mas todos já ouviram falar do céu, do inferno. O que você pensa? Hoje você poderá mandar sua mensagem ao vivo, mandando a sua pergunta, tirando a sua dúvida, dando a sua opinião, porque para nós será muito importante. Vamos todos crescer aqui. E hoje nós temos aqui um convidado, a Elaine Martins, nossa apresentadora. Ela não está aqui, mas tem uma pessoa que veio aqui para me ajudar nesse debate, um grande homem de Deus, meu amigo, pastor Leandro. Graça e paz, pastor. Graça e paz, pastor Carlos, boa noite a todos os nossos telespectadores, você que está conosco aí na sua casa, um abraço também para a grande família Vida Plena, que Deus te abençoe, fique com a gente aí até o final, teremos muitas coisas boas ainda no programa de hoje. Maravilha, tudo bem, pastor? Tudo bem, pastor, graças a Deus. Então tá bom, tá bonito, hein, pastor? São seus olhos, pastor. Que alegria, Deus abençoe. Eu quero aproveitar e agradecer a tua presença e mandar um super abraço para a nossa missionária Elaine, nossa apresentadora aqui oficial do programa Vida Plena, que por força maior não pôde estar hoje conosco, mas terça-feira que vem ela estará aqui. Pastor, e aí, existe vida após a morte? Nós já falamos sobre isso, sobre o céu e o inferno. O que você acha, pastor? Existe céu e inferno? Existe, pastor, existe o céu, existe o inferno. O próprio Jesus Cristo declarou isso, né? Declarou sobre o lugar de tormento e também sobre o lugar de paz, né? O lugar de bênção, o lugar eterno, onde nós estaremos com Ele toda a eternidade. Muito bem, graças a Deus, pastor. Nós cremos que existe sim, nós vamos descobrir. Hoje eu convidei aqui um professor, pastor, teólogo, bacharel em teologia, mestrado em teologia, história, no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, da Universidade Mackenzie. Ele é pastor da Igreja Batista Fonte de Sicar, ele vai explicar. Ele é casado com uma linda jovem chamada Priscila. Graça e paz, pastor. Pastor Leandro, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Quero agradecer a todos vocês que também estão assistindo. É uma honra estar aqui. Obrigado. Pastor Daniel Gruba, pastor da Igreja Batista Fonte de Sicar. Explica por que Fonte de Sicar. Então, pastor, Sicar é uma cidade na Bíblia que está em João 4, Evangelho de João, capítulo 4, da famosa passagem onde Jesus se encontra com a mulher samaritana. Então, todo aquele contexto, quando a gente aprofunda um pouco da cultura, nos mostra que Jesus teve que romper várias barreiras para chegar até aquela cidade, porque os judeus não passavam por Samaria, e homens não conversavam com mulheres, tampouco um rabino, como Jesus, conversar com uma mulher num poço que não tinha lá uma boa fama. Então a nossa ideia quando a gente começou a igreja era essa ideia de também ultrapassar barreiras para alcançar as pessoas. Ir em locais que geralmente pessoas não querem ir para pregar o evangelho. Então
surgiu essa ideia, vamos a Sicar também como Jesus foi. Onde fica a igreja, pastor? A igreja fica na Alameda Lorena, próxima à região da Paulista. A gente hoje se reúne num espaço, num hotel. Dá o endereço, quem quiser lá cultuar com vocês, Verdade. como faz para chegar lá? Então, Alameda Lorena, 473, Hotel Transamérica. Os cultos são todos os domingos às 18h30. Então, está mais que convidado para estar com a gente. Tem um pastorzão lá com você, né? Tem um pastor, que é o meu pastor, é o pastor Cristiano. Super abraço, pastor Cristiano, nosso amigo. É um grande homem de Deus também. Amém. Muito bem, pastor. Tá muito gostoso esse papo, mas agora nós vamos fazer essa chapa esquentar, hein? E aí, pastor? Existe céu e inferno? Eu tenho convicção que pelas Escrituras a gente pode afirmar que o céu e o inferno, eles existem não apenas como um estado da mente ou algo subjetivo ao homem, mas, sobretudo, podemos falar então num céu literal e num inferno literal, como disse o pastor Leandro. Essas são convicções do próprio Jesus. Então, se a gente entende que Deus fala por intermédio das Escrituras, e as Escrituras revelam para nós realidades que o homem comum não pode perceber, então a gente tem que, na verdade, então, seguir isso que a Bíblia diz. Existe sim um céu, existe sim um inferno, e talvez esse seja o grande desafio do homem. Onde passaremos a eternidade? Muito bem, então, na sua opinião, o céu e o inferno é uma realidade? São, com certeza. E aquelas pessoas, por exemplo, que falam, não, nós já vivemos no inferno. Se tiver algum lugar pior que esse, eu quero desaparecer. É verdade. E por incrível que pareça, nós não queremos entristecer essa pessoa, mas existe, né? Existe, pastor. Foi bom você ter mencionado. Existe sim algumas concepções do que seja o inferno. Como você mencionou, essa ideia de que, na verdade, o inferno é aqui. E por incrível que pareça, pastor, tem cristãos, bem intencionados inclusive, que entendem que a gente não deve compreender as passagens que falam no inferno na Bíblia de maneira literal. Então, são apenas alegorias. Nesse sentido, então, o que é o inferno? O inferno são infernos na terra. Então, um pastor americano recentemente lançou um livro que criou um certo problema no mundo evangélico, no mundo todo, dizendo que, na verdade, o inferno é aqui. E a grande proposta da igreja ao levar o evangelho, então, é tirar as pessoas desse inferno existencial e desse inferno terreno. No entanto, não me parece ser essa a ideia de inferno na Bíblia, sobretudo aquilo que Jesus nos ensina sobre o inferno. A gente pode ter dificuldade com esse tema, a gente pode se sentir incômodo, de certa forma, alguma tristeza, mas se tudo aquilo que a gente sabe sobre Jesus e sobre Deus vem por intermédio das Escrituras, então a gente tem que entender o inferno de modo literal. E não só esse pastor americano tenta desconstruir essa ideia, mas Qual o nome dele, pastor? Pastor Rob Bell. Rob Bell. Ele foi pastor americano que escreve um texto, um livro, onde ele defende que o inferno é aqui na Terra. Exatamente. Na verdade, ele não é tão taxativo, ele tenta a todos os momentos fugir da questão se existe mesmo um lugar de tormento eterno, mas o que ele vai dizer em suma é que as boas novas de Jesus é que no fim Deus alcançará todos e tirará pessoas do inferno aqui, na terra. Então, mas essa não é uma ideia recente, né, pastor? A gente sabe que no decorrer da história do cristianismo, muitos teólogos tentaram de alguma forma fazer com que essa ideia de inferno não fosse tão aterrorizante. Então, por exemplo, um nome conhecido para quem estuda é Orígenes. Ele é chamado um dos pais da igreja, e ele defendia a ideia de que, na verdade, o inferno era apenas uma passagem. O que significa? Que você, na verdade, vai passar por ali para que os seus pecados sejam eliminados, você receba uma espécie de um aperfeiçoamento e tenha acesso a Deus. Então, essa ideia ela vai se repetindo em alguns momentos na história. Hoje, me parece que essa ideia ela ganha força porque a gente tem uma visão de Deus específica, a gente tem uma visão do que seja o homem, do que seja o pecado e uma visão do que seja o inferno. Pastor, mas vamos recortar, você que está agora ligado
Esse é o programa Vida Plena e hoje nós temos um tema bastante polêmico. Vamos recortar aqui, conceituando. Vamos lá. Existe uma concepção de céu e terra num contexto de universo. Então nós conhecemos, não é isso, pastor Leandro? Nós aprendemos isso na escola, inclusive. Céu e terra são duas partes que compõem um todo chamado universo. Mas quando a Bíblia trata desse céu, ele não está falando desse céu cosmos, mundo. Ele está falando de um céu como morada. Então, só para conceituar, vamos entender. Nós entendemos pelas Escrituras que existe céu e inferno. Que céu que a Escritura defende e por que céu? E que inferno que ela vai revelar e o que significa exatamente, conceituando o termo? Bom, primeiro, de fato existe a noção de céu como esse céu físico, esse céu que os físicos, enfim, podem analisá-lo através de observação, enfim. E isso está claro, em Gênesis mostra que Deus é criador do céu, de tudo que neles há, e do mar e da terra. Então existe sim referências na Bíblia do céu como esse espaço físico, que a gente observa. No entanto, a Bíblia fala de realidades espirituais. Deus ele não apenas criou o universo físico, mas também criou o universo espiritual. Isso é importante. Por exemplo, em João 4 diz que Deus é espírito. Ou seja, ninguém vê Deus face a face. No entanto, Deus existe. Ele interage, ele se revela, ele alcança, ele é amor, ele fala, ele é uma pessoa. Não é uma invenção da mente humana. No entanto, ninguém vê. Mas e aquela pessoa que fala assim, não, eu só acredito naquilo que eu vejo. Então ela vai ter muita dificuldade. Com certeza. O cristão, ele crê naquilo que ele não vê. Nós cremos no que nós não vemos. Porque crer já é ver. Exatamente. Mas tem muitas pessoas que têm que ver para crer. Exatamente. E aí, qual a dificuldade que essa pessoa vai ter? Esse é um problema bem recorrente, pastor, na nossa cultura, em que todas as proposições, todas as declarações que se propõem a ser verdadeiras, elas têm que ser testadas em laboratório. Então, a verdade tem que ser uma verdade científica. Então, muitas vezes a questão é, me prova que esse céu espiritual, onde Deus habita, os anjos habitam, a alma daqueles que morreram crendo em Jesus também estão presentes, me prova isso. Então, por exemplo, esse pastor Rob Bell, ele deu uma entrevista na Veja, nas páginas amarelas. E um dos principais argumentos dele era que a gente não pode afirmar que o céu e o inferno existem, porque ninguém foi para lá e voltou para nos dizer. Bem, eu nunca fui para o Acre, por exemplo, nunca fui para a Hungria, mas alguém me falou e eu acreditei. A ideia desse pastor é mais ou menos essa, que então a gente não tem uma foto, a gente não tem uma filmagem, e isso então dificulta o nosso acesso a essas realidades. Portanto, a gente tem que ser muito cauteloso na hora de falar de céu e inferno, porque a gente não tem evidências como o céu, que a gente vê o sol, a lua, as estrelas. Mas esse é um argumento falho, pastor. Esse não é um bom argumento, até porque esse pastor crê em Jesus. A pergunta é, ele viu Jesus? Alguém mostrou uma foto de Jesus? Esse pastor crê no amor. Em realidades que não são e não podem ser colocadas num laboratório. Então, por exemplo, pastor, estatutos morais não são coisas que a gente toca, não são coisas que a gente coloca num laboratório. Aliás, a ciência não pode nos dizer o que é certo e o que é errado. Isso é um postulado metafísico. De certa forma, o céu se enquadra nessas coisas, das muitas com as quais nós interagimos, que também não podem ser colocadas num laboratório. Então, eu acredito que quando as pessoas, então, só para encerrar o argumento, estão dizendo, eu não vejo esse céu que vocês cristãos estão dizendo, tampouco esse inferno, mas me parece que essas pessoas estão evitando lidar com esses assuntos, porque esses assuntos exigem, pastor, uma resposta para a vida, um posicionamento. Ou seja, se eu tenho medo de descobrir. Exatamente. E a partir do momento que eu descubro, eu tenho já um outro peso, uma responsabilidade. Seria isso? Será que algumas pessoas pensam assim? Não querem saber porque tem medo de se envolver com o tema? Será que é isso?
Eu acredito que sim. Esse é um tema que exige um posicionamento muito claro da pessoa. Se você apresenta para ela a ideia de um céu onde Deus habita, onde Jesus está presente, onde Ele deseja com que os homens e as mulheres que foram criados por Ele habitem para sempre, essa pessoa vai ter que reconsiderar toda a sua vida. Bom, quando eu pensava, antes de me converter, quando eu pensava em céu e inferno, eu ficava meio aflito, porque eu queria buscar um outro termo, um meio termo. Né? Eu não sei, eu acho que eu não sou tão bonzinho para ir para o céu, mas também não queria ir para o inferno. Será que não tem um outro meio? Será que isso deve ser uma concepção? Até porque o céu e o inferno já configura dois caminhos. Verdade. Não é isso, pastor Leandro? É isso. Inclusive, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para o pastor. Existem muitos contos, muitas lendas a respeito do inferno, né? Do próprio diabo, de chifrinho, um caldeirão. Né? No aspecto bíblico, pastor, o que é o inferno? É um local, é um estado, é uma sentença? Então, assim, no ponto de vista bíblico, o que é realmente o inferno? Bom, se me permite, para dar essa resposta, é interessante a gente observar como que alguns teólogos, ou pessoas que estavam lidando com a Bíblia, não necessariamente teólogos profissionais, enfim, podiam responder essa questão. Então, quando a gente analisa, como eu falei, Orígenes, para ele a ideia era um local de passagem, um local de purificação, é como o ouro que é purificado pelo fogo. Essa era uma ideia construída por Orígenes. Outros, por exemplo, como Dante, que escreveu a obra sobre a Divina Comédia, é uma obra que explica para nós, ou melhor, nos diz o que é esse inferno, mas de uma maneira alegórica e poética. O que ele coloca em sua obra é Virgílio, o poeta romano, levando Dante pelo inferno, e é interessante a maneira como ele descreve o inferno, então. Daí vem muitas noções nossas. O inferno era uma espécie de edifício com 9 andares debaixo da terra, obviamente, em que cada círculo desse andar representava um sofrimento. Então, em um determinado andar, a pessoa era atormentada por animais silvestres, animais feras, bestas. Em outros andares, ela estava num mar de excremento. Em outro andar, por causa dos seus pecados, a punição não era tão forte. Então, muito da ideia moderna e popular de inferno vem mais de Dante do que das Escrituras. Então, quando a gente vai à Bíblia, então, para tentar responder, a gente percebe que Jesus usa algumas linguagens figurativas. É muito presente em mais de 20 passagens nos Evangelhos, na própria palavra de Jesus, que o céu, ou melhor, o inferno, ele pode ser comparado como um lago de fogo. Então, essa ideia é presente. Ou como um lugar de trevas e ranger de dentes. O que passar disso já é um pouco de elaboração cultural, elaboração que vem da poesia, da literatura, que não está presente na Escritura. No entanto, pastor Leandro, me parece que nós não devemos tomar essa linguagem de Jesus de maneira literal. Ou seja, um lugar de fogo, mas de trevas, parece ser uma contradição. Não é verdade? Se tem fogo, as trevas se dissipam, ilumina. Então, como que há fogo e trevas? O que Jesus, na verdade, está querendo dizer é que é um lugar de profundo sofrimento. Por isso, o uso dessa linguagem. Então, quando Jesus está falando do inferno, ele se refere de maneira figurativa a um local que havia em Jerusalém, que era uma espécie de depósito, um lixão, onde o fogo estava sempre queimando os restos dos animais, e cadáveres, enfim. Então, ele tira desse local a imagem de um espaço literal onde as pessoas sofrerão. Muito bem, tem várias pessoas já mandando muitos e-mails. Eu quero agradecer ao Emerson. Pastor, estou com a Sarinha ligado no programa, está muito bom, Deus abençoe. Deus abençoe você também, Emerson. E o Jorge está trabalhando e está ligado lá, não vejo a hora de começar, e já começou e mandou outro, já estou ligado aqui. Um abraço para você, Jorge, que Deus abençoe a sua vida. Pastor Daniel, o Rogério tem uma pergunta. Pode-se dizer que vivemos em meio termo entre céu e inferno e que cada um escolhe seu destino? Excelente pergunta. A ideia de meio termo, ela não é bíblica, até porque em Gênesis, quando Deus cria o mundo, ele diz
isso que eu criei é bom. E quando ele cria o homem, ele diz, isso que eu criei é muito bom. Então, a ideia de que aqui é um lugar intermediário, ela faz algum sentido, mas não tem tanto embasamento bíblico. Me parece que a gente pode experimentar aqui realidades celestiais. Uma pessoa que tem comunhão com Deus é aquilo que alguns teólogos chamam de a antessala do céu. Então sim, um dia nós cremos pela fé que habitaremos um céu por toda a eternidade, um espaço onde não haverá choro, não haverá lágrimas, não haverá dor, um espaço que o próprio Deus criou para nós. E para aquela pessoa que tem uma vida realmente difícil, uma vida de total sofrimento, ela nasceu com um problema, enfim, tem pessoas que passam por esta vida, durante toda esta vida ela sofre. Será que não seria um tipo de inferno na vida dela? Sim, um lugar de sofrimento, sem dúvida. No entanto, voltando um pouco a essas palavras de Jesus sobre esse lago de fogo, esse lugar de trevas e ranger de dentes, é um sofrimento indescritível, pastor. Não tem nada a ver com o inferno que a Bíblia descreve. Exatamente, que é um lugar onde não há possibilidade da misericórdia e da graça. Ainda que as pessoas hoje observem situações que a gente diz assim são infernais, elas têm a possibilidade de viver a graça, a possibilidade de clamar a Deus e serem libertas em meio ao sofrimento. Ele pergunta se essa pessoa escolhe o seu destino. Essa é uma pergunta interessante. Aí a gente vai ter duas escolas teológicas, né? Uma dessas escolas, que a gente vai chamar aqui de arminianismo, porque vem de um teólogo holandês chamado Jacob Arminius, a ideia de que o homem, ele na verdade tem o livre-arbítrio para escolher se ele vai para o céu ou para o inferno diante dessa proposta redentiva de Deus. Então, nesse sentido, o determinante é a escolha humana. Essa é uma ideia que C.S. Lewis trabalha num livro chamado... deixa eu ver se eu me recordo aqui. Bom, eu já vou lembrar o livro, é uma alegoria, é um livro bastante interessante, em que C.S. Lewis... Fala sobre a morte? Fala sobre o inferno, me fugiu o nome. Sofrimento, aqui. Não é? Tem o problema do sofrimento e tem um que na verdade o livro é uma alegoria. É um pouco semelhante à Divina Comédia de Dante, no entanto, é um pouco diferente, porque ele está dentro de um ônibus e um autor conhecido da época leva ele para conhecer algumas realidades espirituais. Crônicas de Nárnia? Não, esse é uma literatura infanto-juvenil, mas não é esse. Uhum. Eu estou até com o livro na mala e eu já tento... deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para você, pastor. Algumas religiões utilizam como base o estágio intermediário como pontos principais na sua doutrina. Né? Você pegar, o pastor mesmo falou, uma pessoa que sofre muito nessa terra, é um karma de uma vida passada. Né? Então, assim, por exemplo, se você pegar a doutrina católica, ela crê no purgatório. Uhum. Né? A doutrina espírita na reencarnação. Podemos entender, então, que isso passa de um subterfúgio para poder fugir do inferno? Excelente pergunta. Todas as religiões, de alguma forma, vão tentar dar uma resposta ou enquadrar dentro do seu corpo doutrinário aquilo que é céu, aquilo que é inferno, dentro de sua própria visão de mundo, de sua própria visão religiosa. Então, existem várias ideias e várias concepções. Por exemplo, para algumas doutrinas espíritas ou budistas, sim, de fato, a vida hoje ela é uma espécie de purgatório. Aqui você está se aperfeiçoando. Então, toda a ideia de salvação está baseada no que o homem faz. A grande revolução do Evangelho é que a gente não alcança o céu por aquilo que a gente faz, mas por aquilo que Jesus fez por nós. Essa é a grande oferta das boas novas de Jesus. A gente não alcança o céu porque a gente é bom, vive uma vida moral impecável, porque a gente não fuma, porque a gente não bebe. Não. Nós chegamos a esse céu, a essa realidade em que não haverá sofrimento e nem dor, porque Jesus, Ele é o nosso Salvador. Ele comprou acesso para nós a esse local, dando a sua própria vida em lugar do pecador. Então essas visões, pastor Leandro, me parecem que não tem esse elemento do Salvador. O próprio homem salva-se a si mesmo, o que não é possível pela Bíblia. Pastor, a Lucilda, um abraço para você, Lucilda.
ela participa do programa e pergunta: devemos apoiar o renascimento cultural? Que devemos curtir os prazeres mundanos enquanto vivos? Olha, depende do que a gente entende como renascimento cultural, obviamente. Há divergências, né? Há divergências, como o cristão ele tem que interagir com a cultura, se o cristão ele tem que se afastar. Então, há alguns anos atrás, isso existe ainda até hoje, o cristão não podia ir a um estádio de futebol, ao teatro, ao cinema, à praia. Ele tinha que ter uma vida que a gente chama de ascetismo. Práticas e disciplinas espirituais bastante rigorosas. Essa era a forma de ter a comunhão com Deus. Há uma outra possibilidade de cristãos que têm comunhão com Deus e entendem que prazeres e um certo renascimento cultural, numa boa medida, na verdade, é um meio da gente usufruir da alegria que Deus nos proporciona. Então, eu usufruo, pastor, de uma boa relação com a minha esposa para a glória de Deus. Eu estudo, eu faço faculdade para a glória de Deus. Eu vou à praia, eu cuido do meu corpo para a glória de Deus. Então, são visões um pouco diferentes. No entanto, me parece que a pergunta dela pressupõe um perigo, né? Uma interação perigosa. Devemos curtir os prazeres mundanos enquanto vivos? Então depende, prazer mundano. Se for um prazer mundano sem Deus, não. Porque, na verdade, aquilo, além de desonrar Deus, destrói a própria felicidade humana, pastor. Por exemplo? A ideia de que você, ao evitar certas atitudes, você está reprimindo a sua felicidade, não é verdade. Por que você deixa de cometer algumas coisas quando você se torna um cristão e passa a praticar outras? Porque você é alguém seriamente envolvido com a felicidade. Você quer felicidade que vem de Deus. Não é uma felicidade passageira. Então, prazeres mundanos, desde que permitidos por Deus na sua palavra, eles são presentes para nós. Até porque algumas pessoas podem dizer o seguinte: coitado dos crentes, né? Os pastores, os crentes, eles sofrem, eles não podem isso, não podem aquilo. Não é que nós não podemos, nós não temos prazer em determinadas coisas. Exatamente. Porque aquele que conhece a verdadeira felicidade, aquilo te afasta da felicidade, né? Exatamente. Acho que uma coisa que nós ouvimos bastante lá na igreja, né, pastor, as pessoas que acabam visitando a comunidade cristã Vida Plena, a nossa alegria. Nós somos um povo alegre. Então as pessoas, quando chegam ali, vê as pessoas na liberdade de adorar a Deus, muitas vezes dançando, pulando, na liberdade de você estar na frente. Mas crente pode ser alegre assim? Então isso tem sido uma marca na nossa igreja, eu tenho certeza que em muitos ministérios, e as pessoas quando chegam lá e se encontram com aquela alegria, falam: mas vocês não podem se alegrar assim. Nós podemos sim, né? Nós temos que afastar daquilo que nos afastam de Deus, né? Que são os pecados, adultérios e por aí afora. Mas a alegria, ela vem do Senhor, né? A palavra do Senhor nos proporciona alegria. Muito bem, o Alex e a Yara, um beijo no coração. Alex e Yara, eles estão dizendo: amados pastores, que programa lindo, e ver vocês ensinando a palavra de Deus. Obrigado, Alex. E o Jorge tem uma pergunta: a Igreja Adventista e seus membros afirmam que não há inferno. Ajude a entender essa abordagem. Eu não estou bem certo de que os adventistas têm uma afirmação tão categórica. Não corresponde. Me parece que a doutrina adventista fala de um estado intermediário que se assemelha ao sono. Então, há algumas passagens em que Paulo fala que quando nós morremos, ele usa um eufemismo para dizer que nós estamos dormindo. A ideia é de que, então, quando a gente morre, pastor, a gente dorme e não tem mais consciência. Até que Jesus ressuscite o nosso corpo e una o nosso corpo à nossa alma adormecida, por assim dizer. Não tenho conhecimento de que a doutrina, assim podemos dizer, oficial deste grupo diga que não há um inferno. Só se há hoje, pastor... vertentes, né? Daniel, pastor Leandro, se existe uma outra ramificação adventista, porque até onde também conheço, os adventistas acreditam sim na existência do inferno, do céu. Eles principalmente o advento, né? Esse é ponto principal na pregação deles. Eles acreditam no aniquilacionismo, tal, que Deus vai destruir tudo, não vai haver um inferno existencial ali, mas eles acreditam sim no inferno. Numa punição. Né? Numa punição. Pastor, o Alex Rocha está perguntando, um abraço para você, Alex. Pastores, em Lucas 16:19 fala sobre a passagem do rico e Lázaro. Analisando o texto de uma intenção de que o rico estava no inferno e Lázaro no céu, no seio de Abraão, ou seja, no céu, eu acredito em céu e inferno sim.
ele pode basear nesses dois Essa textos? passagem de Jesus, ela é uma parábola. No entanto, toda a parábola de Jesus, ela tem elementos que são pontes para o entendimento da realidade. A ideia naquela época, pastor, era de que o rico, ele era alguém que tinha, de alguma forma, o selo da bênção de Deus. E o pobre, o sinal da maldição. Jesus inverte isso totalmente. Isso é fantástico. Ele diz então que o rico, que para aquela sociedade era alguém abençoado por Deus, então estava afastado de Deus, e o pobre, que era alguém tido como alguém amaldiçoado, que não participavam das bênçãos de Abraão, ele estava no seio de Abraão. Isso é incrível. Então, essa passagem ela pode ser mais entendida como aquilo que os teólogos vão chamar de estado intermediário. Então, haverá um dia em que na nossa existência só terá o céu e o inferno. E é muito interessante, pastor Leandro, pastor Daniel, porque o rico e o Lázaro é o único lugar no mundo onde você vê que um rico não tem nome e o mendigo tem. Excelente constatação, pastor. O único lugar no mundo, na revista Caras, você só vê gente rica, pessoas poderosas. Na Forbes, os 10 mais ricos do mundo. Exatamente, né? Nós não temos nada contra, né? Quem nos dera fôssemos também, né? Mas o valor que o Evangelho, que Cristo traz, ele vai na contramão da perspectiva pós-moderna. Porque no mundo que vivemos, você vale o que você tem. Uhum. Na Bíblia, é o único lugar no mundo onde o rico não tem nome e o mendigo tem. Exatamente. E é muito curioso, né? Porque na Bíblia, pastor, a grande questão não é o que você tem, é o que você é. E você não é também o que você faz. Você é o que Jesus fez por você. Nós não pregamos um moralismo, nós não pregamos uma religião de preceitos, nós pregamos Jesus Cristo. Então, nós somos o que Jesus fez por nós. E se nós somos o que Ele fez por nós, a gente tem acesso a Deus. Maravilha. Você está ligado no programa da Comunidade Vida Plena. Eu sou o pastor Carlos e hoje com um tema quentíssimo aqui, com um especialista no assunto, Daniel Gruba, teólogo, pastor, professor, e é marido da Priscila. Que é a minha principal qualificação depois de cristão. Glória a Deus. E estou aqui também com o meu amigo, pastor Leandro, também pastor da Comunidade Vida Plena, e você pode ligar aqui, você pode enviar sua pergunta, tirando sua dúvida, dando a sua opinião, como fez o Ítalo. Quero dar um forte abraço para o Ítalo, nosso parceiro, um grande jovem, um servo de Deus, e ele está dizendo aqui, olha só, pastor, o programa está muito bacana, super interessante, atingindo pessoas de muitas religiões, inclusive eu que sou católico. E eu tenho uma pergunta. Uma vez que a pessoa vai para o inferno, ele consegue se redimir ou de alguma forma mudar o plano e subir para o céu? Interessantíssima E aí, pastor? Pergunta. Boa pergunta, Ítalo. Um forte abraço para você. Vamos ouvir a resposta. Valeu, Ítalo, pela pergunta, por participar. Muito bom ter você aqui com a gente. O fato dele ser católico é interessante porque dentro da doutrina católica existe a ideia do purgatório, pastor. A ideia, então, de que há um espaço entre a vida e a morte, que não é nem céu nem inferno, mas é um local de aperfeiçoamento. Então você passa por esse local, mas o seu destino final é o céu. A Bíblia nunca fala da palavra purgatório. Não há nenhuma evidência bíblica. E se nós cristãos acreditamos na Bíblia, a gente tem que entender esse ponto. Romanos 9:27 diz que depois da morte ao homem vem o juízo. Então não há possibilidade de pastor, bom texto, hein? Extraordinário. Romanos 9:27. Exatamente. Desculpa, Hebreus 9:27. Hebreus 9:27. Depois da morte vem o juízo. Então está destinado ao homem morrer uma só vez e depois da morte vem o juízo. Pastor Leandro, então com esse texto que o pastor Daniel já mencionou, o que dizer do purgatório e o que dizer da reencarnação? Então, até utilizando as próprias bases que o pastor Daniel utilizou aí anteriormente, biblicamente nós não encontramos, né, como apoiar isso. Por quê? Porque a palavra do Senhor, com esta palavra, já elimina todas as teses relacionadas ao purgatório, relacionadas à reencarnação, porque se após a morte o juízo, então não tem estado intermediário, né? Então eu queria aproveitar aqui também, pastor,
dentro dessa pergunta do Ítalo, aí, que foi muito boa, né? Muito boa. Vou emendar aqui uma segunda pergunta para a gente apertar aqui o pastor Daniel. A palavra do Senhor diz assim que a fé, ela vem pelo ouvir, pastor. Perfeito. Aí aqui vai a grande pergunta, né? E aqueles que morreram sem ouvir? Espera aí, antes dessa resposta, essa pergunta ela exige uma pausa para nós chamarmos o Churro San. Nós temos que mencionar aqui o Churro San para dar uma aliviada, porque essa pergunta realmente ela é difícil. Você que está ligado no programa Vida Plena, você pode desfrutar aí, você juntamente com a sua família, aos finais de semana, o lanche da tarde, uma festa, você poderá comprar nos maiores supermercados do Brasil Churro San e pão de queijo Estrela Mineira. Nós temos aí churros de doce de leite, de chocolate e de goiaba, o melhor churros do mundo. Pão de queijo Estrela Mineira e Churro San, que vai trazer a você mais comunhão, mais alegria e bênçãos para a sua vida. Um beijo no coração de todos que estão ligados no programa Vida Plena. Pastor, esse churro é uma delícia, é o melhor churros do mundo. Oh, coisa boa. É um pedaço do céu. É um pedacinho do céu. Agora, voltando para essa pergunta, pastor Leandro. Pergunta de novo, que essa daí merece uma... Pergunta até de novo? Então, com base naquela pergunta do Ítalo, né? Ok. Então, assim, se a fé ela vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus, aqueles que morreram sem ouvir a palavra de Deus, qual é o seu fim? Essa é uma pergunta bastante importante e sempre quando a gente fala de céu e inferno, essa pergunta é feita por pessoas bastante sinceras, pessoas que têm dúvidas que precisamos levar em consideração. A primeira coisa que a gente tem que entender é que, segundo Romanos 1, verso 18, Deus se revelou a todas as pessoas que existem ou que pisaram na face da terra. Seja para um homem urbano, seja para um homem numa selva africana, seja para um homem que vive num iglu, no meio das montanhas de neve, não importa. A Bíblia diz em Romanos 1,18 que Deus claramente se manifestou por intermédio das coisas que foram criadas. Então, pela criação, Deus se revela a todos os homens. E o que ele revela? Paulo diz que ele revela os seus atributos, a sua divindade, o seu poder e a si mesmo. Então, todos têm acesso ao conhecimento de Deus. Mas o que é muito peculiar nesse argumento de Paulo é que as pessoas, então, tendo esse conhecimento de Deus, elas não glorificaram a Deus e nem lhes deram graça. Então, a pergunta é, a pessoa nunca ouviu o Evangelho, mas ela teve acesso a Deus por intermédio da criação. E isso é significativo. Seria a revelação natural. Isso que os teólogos chamam de revelação natural ou revelação geral, a revelação que Deus dá a todos. Só que o segundo ponto e a segunda verdade que Paulo estabelece, depois dessa que Deus revelou, é que os homens suprimiram essa revelação, abandonaram essa revelação. E ao invés de glorificar a Deus que se revelou na criação, eles criaram deuses para si. Isso é idolatria, e a idolatria é pecado. Pastor, deixa eu aproveitar e apimentar um pouco mais então. E aqueles que nem chegaram a nascer e morreram? Você diz um aborto, por exemplo? Um aborto ou voluntário ou provocado. O que será dessas pessoas, que é um ser humano também, nós Sim. entendemos, é uma vida, ela só simplesmente tem uma questão de tempo menor. Uhum. Nós cristãos entendemos que a partir do momento da concepção, há vida. Exatamente. Essa pessoa que não teve essa revelação geral, ela não viu o sol, a lua, nada, como fica essa pessoa? Há um entendimento de maneira geral, óbvio que a gente pode ter alguma divergência nisso, mas de que tanto esses infantes que não viram a luz do sol, quanto bebês e crianças, na verdade elas não podem ser responsabilizadas porque elas não tiveram tomada de consciência dessa revelação. Então, por isso, elas não poderiam, de certa forma, serem responsabilizadas. Elas não tomaram e não tiveram acesso a essa revelação de Deus. Não tiveram compreensão dessa revelação de Deus. Haverá, então, um mistério no juízo para essas pessoas? Seria isso? Não. Mas se houver, não para condenação.
Pelo menos esse é um ponto defendido por uma grande parte da cristandade, de que crianças elas são, de alguma forma, aquelas que possuem o reino de Deus. Amém. Amém. Pastor, entendendo o seguinte contexto, que após a morte o juízo, não é? A palavra do Senhor nos revela que no juízo vai nos apresentar Cristo como juiz. Exatamente. Não é? Como entender, pastor, um Deus que condena, que vai estar como juiz, então vai condenar, né? Que vai levar, vai falar para a pessoa, olha, você tem direito de salvação, você não tem, com a mesma palavra de Deus que mostra um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus que perdoa. Como entender essa discrepância entre o julgamento e a misericórdia? Essa também é uma pergunta bastante importante, pastor Leandro. Além dessa pergunta daqueles que não ouviram, essa também está sempre presente. Como pode um Deus de amor, em que a própria Bíblia revela esse Deus de amor, pode condenar pessoas? A ideia, então, para a gente trabalhar essa questão, é que as pessoas criam, então, uma visão do que seja o amor. É mais ou menos assim. Eu defino o que é o amor e como o amor age. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Deus é amor. E a implicação desses dois argumentos é que, então, segundo essa visão que eu tenho de amor, Deus também tem que agir dessa forma. Então, na verdade, sou eu que determino como Deus age e como Ele ama. Só que esse não é o único atributo de Deus nas Escrituras. A gente sabe que Deus é santo, a gente sabe que Deus é justo. E todo pecado e toda transgressão é uma ofensa a esse Deus santo. Então ele simplesmente não pode jogar toda a sujeira da humanidade para debaixo do tapete, porque ele teria comunhão com o mal. Ele receberia em seu seio Hitler com um abraço e um beijo no rosto. Então isso não faz o menor sentido. Deus sim é amor, mas Ele também é justo. Deus sim é amor, mas Ele também é santo. E a gente precisa prestar atenção nisso. Paulo vai apresentar isso de uma maneira bem categórica em Romanos, né? Onde Paulo vai apresentar um Deus justo. Então é impossível, né, pastor, falar da salvação sem antes falar da condenação. Exatamente. Né? Isso mostra a justiça de Deus. A palavra do Senhor, ela vai falar da condenação, mas ela também vai mostrar que existe um caminho para a salvação. Né? Exatamente. Paulo ele vai trabalhar isso perfeitamente em Romanos. Né? Até porque, não sei se os pastores concordam, eu penso que a Bíblia vai enfatizar muito mais a respeito do inferno, do juízo, do que até o próprio céu. Ela fala do céu, evidentemente, existem centenas de textos sobre isso, essa é a esperança, mas é como se Deus estivesse alertando, porque muitas pessoas entendem que o amor Deus ama, todos somos filhos de Deus, todos fomos criados por Deus, no fim vai acabar tudo em pizza, e vai todo mundo para o céu, se vai ter que fazer um atalho aqui, passar ali, mas todo mundo vai para o céu, e aí é uma grande armadilha, porque a Bíblia é muito clara que o que vai determinar, não é isso, pastor Daniel? O que vai determinar o meu percurso, né, o meu destino pós a morte, ou a volta de Cristo, céu e inferno, vai ser exatamente o que eu fiz em vida. Não é exatamente isso? Exatamente, pastor. Eu lembrei agora do livro do C.S. Lewis, chama O Grande Abismo. Nesse Abismo, eu conheço o livro. O que C.S. Lewis trabalha de maneira figurativa, alegórica, é a natureza da escolha humana. Então o que ele coloca em palavras simples, e acredito que isso tem respaldo bíblico, é que todos aqueles que estão no inferno são aquelas pessoas que brigaram com Deus para que a sua própria vontade fosse satisfeita, em toda e qualquer circunstância. A minha vontade acima da vontade de Deus. São pessoas que nunca tiveram a coragem de orar ao Pai Nosso. Seja feita a sua vontade, no céu e na terra, e venha o teu reino. Não, minha vontade, o meu reino. Então, me parece que essa rejeição da oferta de Deus carimba o destino dessas pessoas. Então, não é que simplesmente Deus joga pessoas ali que são pessoas más, que Deus não gosta muito. Não, Deus não é arbitrário nesse sentido. Deus, na verdade, dá a essa pessoa o que elas desejaram a vida inteira, que é uma vida sem Deus. Então, nesse sentido,
É muito importante, pastor, a gente pedir para que as pessoas considerem onde elas têm colocado a esperança de suas vidas. Se na vontade de Deus ou na sua própria vontade. Pastor, e aqueles, pastor Leandro, também para você nos ajudar aqui. Pastor Daniel, existem até aqueles que zombam, dizendo assim, por exemplo, se realmente existe um inferno, como dizem, e ele é muito quente, se tiver muita cerveja, eu vou para lá de boa. Não tem pessoas que falam isso? Exatamente. Eu já tive pessoas que falaram, amigos, conhecidos, que falam assim, eu não estou preocupado se o inferno é muito quente, desde que tenha muita cerveja, muita mulher. Só que me parece que quando a Bíblia vai tratar o inferno, não é com essa conotação cômica. Me parece que ela vai falar que é um lugar de tormento e ranger de dentes. Exatamente. Então, como eu havia mencionado, você tem essas visões populares sobre o inferno. Há uma banda de rock conhecida de muitos, AC/DC, e há uma música deles que diz exatamente isso. O inferno é legal porque lá você vai encontrar muitos dos seus amigos. Então é uma espécie de zombaria a alguma coisa que Jesus disse que a gente tem que levar em consideração. Quando Jesus usa essas linguagens, pastor, de fogo, de trevas e ranger de dente, ele não está querendo dizer que é literalmente assim, mas que é um local de profundo sofrimento e por uma única razão, pastor. A presença de Deus não estará ali se banhando em amor e misericórdia, porque as pessoas não quiseram isso a vida inteira. Então, C.S. Lewis, nesse livro O Grande Abismo, ele diz que todas as pessoas que um dia se encontrarem no inferno são aquelas pessoas que não levaram a alegria a sério. Então essa ideia, poxa, esse vai ser um lugar de carnaval, de cerveja, de festa, é uma visão que não leva a alegria a sério. Isso não é alegria, pastor. Isso não é alegria, você que está nos ouvindo. A alegria que Deus proporciona, ela não termina quando acaba a cerveja. Ela não termina quando você tem uma relação fora do seu casamento, porque essa alegria do mundo é sempre passageira. Ela vai terminar depois desses atos, que a sociedade prega como a chave para o aprazimento pessoal. Não, o que Deus, Jesus propõe é: eu tenho um caminho de misericórdia sem limites, onde você não vai apenas desfrutar de um céu futuramente, mas vai desfrutar do céu hoje. Então, se a gente ama a Jesus acima de tudo, pastor Carlos, a nossa sexualidade com as nossas esposas, ela é um desfrute celestial. As nossas relações de amizade, elas são desfrutes da graça. A nossa comunhão na igreja, o cara tem que ir todo domingo na igreja. Não, eu quero ir. Eu não vou porque eu sou obrigado. Eu vou então à vida plena porque eu vejo Jesus no irmão. E Jesus, ele é a delícia dos anjos, como disse uma mística do passado. Então, pastor, essa ideia, então, o inferno vai ser esse carnaval, cerveja e sexo, é um marketing desgraçado do diabo. E como ele é o pai da mentira, é uma propaganda enganosa. Uma armadilha. Uma armadilha. Fala, pastor Leandro. Para resumir, né, pastor? Jesus, ele cita no texto de Mateus, capítulo 25, versículo 46, fala em tormento eterno. Exatamente. Então não vai ter espaço mais para a alegria da carne, porque a carne já não vai mais existir. A carne já morreu, acabou. Então é sofrimento da alma. Então é tormento eterno. Então não vai ter espaço para o futebol, não vai ter espaço para o sexo, não vai ter espaço para você brincar, mas acabou, é tormento. Né? Se você ler Apocalipse 14, do versículo 10 até o 14, vai novamente aí ressaltar esse tormento eterno. Né? Muito bem, o missionário Daniel, um abraço para o missionário Daniel, amém, para a Letícia, amém, estão Deus participando abençoe os aqui dois. E dizendo, ótimo programa, um assunto relevante, conhecimento exposto e profundo. Obrigado, Daniel, um beijo no teu coração, da Letícia. E o Jorge, da Igreja Vida Plena, Provérbios 9:18, está mencionando aqui para contribuir, né, com o debate. E também nós temos aqui o Sueldo,
Um abraço para o Sueldo. Ele faz uma pergunta. Pastor, a paz. Quando a palavra diz que o inferno é um lugar de fogo e trevas, o fogo que queima e arde, referente a trevas, Jesus quer dizer que essa trevas, o que existe nas pessoas é que irá para o inferno? Ou pessoas sem vida e sem luz? Não concordo com a opinião do pastor que falou que a palavra entra em contradição. Na verdade, o que eu quis dizer é que se a gente entender que a linguagem de Jesus, ao descrever o inferno, é literal no seguinte sentido, é um lago de fogo, mas também um lugar de trevas, então isso literalmente causa uma confusão, Tá. porque o fogo ilumina. Mas esse não é o ponto de Jesus. Ele não está querendo dizer detalhadamente como é esse local. Ele simplesmente está querendo dizer que é um local de profundo sofrimento e banimento da presença do Senhor. Nesse sentido, é trevas. Quando, por exemplo, a gente diz assim, pastor, que Deus é fogo consumidor, ou que a palavra do Senhor é como um martelo que despedaça a rocha. Isso são figuras da Bíblia para nos falar de realidades espirituais, para nos ensinar, para nos dar substância para a gente crer em Deus. Então, sim, de maneira muito real, as pessoas sofrerão. Mas, por exemplo, para o C.S. Lewis, ele fala que é uma cidade cinza, escura, um lugar de isolamento. É uma outra maneira, óbvio, isso não é bíblico, mas a questão para a gente, quando vai à Bíblia, me parece, é que não é para a gente entender de forma literal. Até uma vez eu brinquei com um amigo, ele não é cristão, e eu falei, teve um cara uma vez que disse, eu sou a porta. Ele começou a rachar, começou a dar muita risada. Mas Jesus, quando disse eu sou a porta, ele não está querendo dizer que ele é um objeto de madeira retangular, não. Então passagem, a gente tem que saber interpretar a Bíblia, o que é literal e o que é figurativo. Até porque a Bíblia tem uma linguagem antropomórfica, né? Exatamente. Porém, pastor, pensando agora na pergunta do Sueldo, Sodoma e Gomorra foi literal. Caiu fogo. Sim. Teve enxofre. Uhum. Então, nós temos um texto que é literal e fala de um castigo, tipo um inferno, né? Uhum. Sodoma e Gomorra foi um juízo seguido de um inferno na terra, né? Exatamente. Mas pensa, por exemplo, uma passagem que está em Apocalipse, no capítulo 20 e 21, quando fala que a besta, o falso profeta, eles serão lançados nesse fogo. Ali também diz que a morte e o Hades também serão lançados no fogo. Mas o que é a morte? Para a morte ser lançada num fogo. O que é o Hades? Para o Hades ser lançado num fogo. Então, se a gente entender literalmente, isso nos causa dificuldade. Veja, repetindo, pastor, quando Jesus, os apóstolos e o Apocalipse faz uso dessa linguagem, é porque havia um local ali de fogo. E aquilo era um simbolismo de como seria a vida sem Deus após a morte. Uma forma de se entender, né? Uma forma de se entender. Isso não significa, pastor, que esse lugar não exista. Ele existe. Agora, se ele será assim, exatamente assim, a gente não sabe, mas será um local de sofrimento. Exatamente. A Inês está mandando um abraço. Deus abençoe você, Inês. Está parabenizando pelo programa, uma bênção. E Deus abençoe a Inês, a Deise. A Márcia, boa pergunta. Pastor Leandro, parabéns pelo tema. Parece um assunto simples, porém surgem muitas dúvidas e perguntas. Um abraço ao pastor Daniel, estamos muito felizes em tê-lo como nosso professor de semestre. Eu que estou muito feliz, para mim é um deleite estar com vocês. Do aluna mandando um abraço. E o Jorge está dizendo que pena, poderia passar a noite com vocês, mas nem nós vamos passar a noite aqui, Jorge. Deus abençoe você, Jorge, em nome de Jesus. O Alex, pastores, olha, eu novamente no livro de Apocalipse, fala novamente sobre céu, inferno, Nova Jerusalém, para os que creram, obedeceram às Escrituras, e lago que arde com fogo e enxofre, a saber, segunda morte. E aí? Poderiam me esclarecer? Com você, pastor. Novamente, me permite aqui abrir
minha escritura. Aqui fala sobre, por exemplo, no Apocalipse 20, verso 14, diz: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. A morte e o inferno, olha que interessante, foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Essa é uma dificuldade da gente entender essas coisas assim literalmente, porque como a morte e o inferno são lançados dentro de um lago de fogo, o que é o inferno para ele ser lançado dentro? O que é a morte, mais uma vez, para ser lançado dentro? É uma pessoa, é um demônio? Entendeu, pastor? Então, assim, todo o Apocalipse tem uma linguagem simbólica. Como o senhor explicaria esse texto? De que essa é a segunda morte. Então, se você tem a morte física, que é a separação do corpo e alma, como se entende, e a segunda morte é a morte espiritual. A morte onde a pessoa está separada de Deus. Separação eterna de Deus. Exatamente. Maravilha. Pastor, tem uma pergunta aqui agora que vai te apertar um pouquinho mais. Já apertamos bastante ele Pastor, hoje. Você né, não olha para mim, não. Você faz a pergunta para ele. É que senão ele me belisca aqui. Pastor, os que morreram antes da vinda do Messias, tá? Perfeito. Se eu não me engano, acho que 1 Pedro 3, ele fala sobre como conhecerão o juízo de Deus, né? Aqueles que o Deus da ira... Não, peraí, deixa eu refazer aqui a pergunta, que senão eu vou te confundir inteiro aqui, pastor. Deus irá pregar em algum lugar que eles estão aprisionados? Essa é uma outra boa pergunta, mais uma vez nos fala sobre a possibilidade de uma segunda chance. Existe uma ideia de que, vou ler para vocês, né, em 1 Pedro 3,18, pois Cristo também morreu uma única vez pelos pecados, o justo, que é Jesus, morrendo pelos injustos, que somos nós, para nos conduzir a Deus. Esse é o propósito da morte de Jesus. Ele é justo, morreu por pessoas injustas. Isso é pura graça, pura misericórdia. É isso que nos garante a entrada no céu. No entanto, diz que morto sim na carne, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Então, algumas pessoas leem esse texto e entendem que num determinado momento, entre a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição, aqueles 3 dias, Jesus foi em algum lugar pregar a alguns espíritos. Essa é uma ideia que alguns tentam usar para dar base para uma segunda chance. Ou seja, pessoas morreram ou antes de Cristo, ou em algum momento em seu ministério. Então, quando Cristo ele morre, ele vai até o inferno, segundo se entende esse texto, para pregar os espíritos e dar uma chance deles se arrependerem. Só que, como a gente já falou aqui da passagem do rico e do Lázaro, nessa parábola de Jesus, em Lucas 16, o rico fala: me tira daqui, manda aquele Lázaro pegar um pouco de água, molhar a ponta da minha língua que eu estou aqui sofrendo. E Jesus diz assim: não, há um grande abismo entre vocês. Então a possibilidade de uma segunda chance, biblicamente, não faz sentido, porque a pessoa teve chance, pastor, a vida toda. A vida toda. E a vida toda ela decidiu o seu caminho longe de Deus. Então, a ideia de que haverá um inferno onde ali estarão pessoas arrependidas, tristes, quebrantadas, ela não faz o menor sentido. São pessoas que estarão por toda a eternidade desejando o afastamento de Deus. Então, o que é o espírito em prisão aqui? A ideia mais, eu diria, bíblica, é de que esses espíritos em prisão aqui, ou podem ser aqueles espíritos de Gênesis 6, aqueles que, segundo se entende, de anjos caídos que tiveram relação com as filhas dos homens, e aí Deus, então Jesus pregou, mas não, obviamente, para dar chance ao arrependimento, porque a palavra aqui, pregou, é querizo, ele proclamou, não é evangelizo. Então, a gente precisa entender que é uma pregação para determinar e selar o destino eterno. Esse espírito, então, pastor Leandro, ele é ou esses anjos caídos da época de Noé, porque a continuação do texto diz que esses espíritos em prisão foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Então, sejam esses anjos, sejam homens, está relacionado aqui ao período de Noé. A ideia
ou de que Jesus foi e pregou vitória, declarando vitória sobre os espíritos desobedientes da época de Noé, ou a ideia de que Noé foi um pregador da justiça, como diz 2 Pedro, e esses espíritos são pessoas da época de Noé. Então, na verdade, nós podemos entender que Noé era um tipo de Cristo. Exatamente. Ele representava Cristo e esses espíritos em prisão eram pessoas no tempo de Noé. Exatamente. Há uma ideia em 2 Pedro que fala que os profetas, eles falavam segundo o Espírito de Cristo. Nós vamos trabalhar esse tema, pastor Leandro, nós vamos tratar um dia só desse assunto aqui. O Walter tem uma pergunta, pastor Daniel. E o diabo, ele irá para o inferno? Ele e os demônios terão o reino deles no inferno ou serão destruídos? Tenho muita dúvida sobre esse assunto. O demônio terá algum privilégio? Walter, um abraço para você, Walter. Boa pergunta. Muito boa pergunta. Será que o demônio vai ter privilégio? Jesus fala claramente no Mateus capítulo 25 que o inferno ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Então é dele. Então esse espaço é dele. No entanto, a ideia de que ali ele governará, que ali ele terá o seu próprio reino, e ali ele mesmo irá atormentar essas pessoas que nunca quiseram Jesus, não é bíblica. A ideia de que ali o próprio diabo e os seus anjos sofrerão condenação eterna. Muito então, bem. Essa para mim é a evidência bíblica. Muito bom. Bom, você que está ligado no programa da Vida Plena, um assunto bastante importante. Céu e inferno existe, você ainda pode mandar a tua pergunta, a tua participação, e será um prazer aqui ler a sua pergunta e tentar esclarecer sua dúvida. Mas, pastor Leandro, se alguém precisa de conhecimento bíblico, ler livros, o que ela pode fazer agora? Agora, pastor, pode acessar nossa loja virtual, né? www.bibliaexpress.com.br. Lá nós temos muito material, temos material inclusive relevante lá. Trabalhamos com as melhores editoras, com a Vida Nova, Agnus, Editora Vida, Fiel. Temos muito conteúdo lá que você gostaria de ler um bom livro, procure lá na www.bibliaexpress.com.br. Inclusive, pastor, nós já estamos aí com uma promoção de Natal, né? Até o dia 18, até dia 18 de dezembro, mais de 120 livros da nossa loja está com até 20% de desconto e pagamento até 6 vezes sem juros no cartão de crédito e outras formas de pagamento. Então, se a também. pessoa quiser presentear a família, o pastor, os filhos, o marido, é só ligar, só comprar diretamente pela loja, pastor. Inclusive essa promoção, assim, se você comprar acima de R$70, você ganha frete grátis para qualquer lugar do país, você ganha uma embalagem de presente para você presentear a pessoa, né? E ainda você pode parcelar em 6 vezes sem juros no cartão. Maravilha, muito bem. Eu quero indicar você, Bíblia Express, trazendo aí bíblias, livros, que vai abençoar a sua vida e você pode parcelar, você pode entrar em contato. Aí o VT já mostrou aí o site. Qual que é o site? Repete, pastor. www.bibliaexpress, express com 2s.com.br. Muito bem. Pastor Daniel, vamos recortar aí para caminhar para o final do programa. Se entendemos que o inferno e o céu existe, agora a pergunta é para nós afunilarmos a nossa ideia aqui. Para que eles existem? Já entendemos que eles existem. Não é fictício, não é alegórico, são duas realidades. Perfeito. Para que o céu e o inferno foram criados? Por que eles existem? E já perguntando, se eles existem, como, né, se o céu e o inferno existem, como eu vou saber para onde eu estou indo? Eu agora estou aqui, estamos aqui juntos, vivos, né? A Mônica está ali, o Nil está aqui, o pastor Leandro, todos nós, você está do outro lado. Como eu sei para onde eu estou indo? Excelente questão, pastor Carlos. Bom, eu vou fazer menção a um outro autor conhecido pelos estudiosos e pesquisadores em teologia e outros também que gostam de literatura, que é um camarada chamado Chesterton. Ele tem uma frase interessante de que, na verdade, pastor, o inferno, ele é uma espécie de monumento que o próprio Deus criou
a liberdade humana. Então, a maior evidência de que Deus respeita as decisões humanas é o inferno. E Deus vai dar às pessoas aquilo que elas escolheram a vida toda. O que significa? Pessoas que nunca se preocuparam com Deus, nunca se preocuparam com a beleza indescritível da glória de Jesus. Pessoas que nunca tiveram prazer em ter comunhão com o Espírito Santo. Deus não pode simplesmente, pastor Carlos, pegar essas pessoas pelo colarinho e jogar elas no céu. Se você chega, por exemplo, no meio da avenida do Carnaval, lá no Rio de Janeiro, na Sapucaí, e pega o microfone e diz: quem aqui agora quer ir para o céu, viver com Jesus, ter uma alegria indescritível? Quantas pessoas ali vão levantar a mão? Sim, o Espírito Santo vai despertar algumas, mas muita gente vai te arremessar latinha. Fala, não atrapalhe a minha festa. Vai ter essa festa lá? Se tiver, eu vou. Então, me parece que, porque existe então esse espaço? Existe esse espaço para que as pessoas continuem no seu ímpeto de viver a sua própria vontade, longe de Deus. No entanto, o grande papel da igreja, dos missionários, sempre foi esse: alertar sobre o perigo dessa escolha e sobre a irreversibilidade. Não terá como essa situação ser revertida. E por que existe o céu? Existe o céu porque essa é a morada de Deus e é o lugar que Ele quer que seus filhos habitem com Ele para sempre. Então, agora a outra pergunta, como que a gente sabe para onde a gente está indo? A gente sabe não por aquilo que a gente faz. Então há aquela ideia assim: eu sei que eu vou para o céu porque eu sou uma pessoa boa. Eu sei que eu vou para o céu porque eu sou inocente. Não, a Bíblia diz que você é um pecador e merece o inferno. Então, como eu sei que eu vou para o céu? Eu sei que eu vou para o céu porque eu não confio mais em mim mesmo. Eu confio em Jesus, meu Salvador. O que garante a certeza de que nós habitaremos no céu por toda a eternidade não é se nós somos perfeitos ou não. É se a obra de Jesus é perfeita. Isso a Bíblia diz claramente, que a obra dele por nós na cruz foi consumada. Lá na cruz ele gritou: está consumado. E todos aqueles que creem em mim jamais verão a morte. Glória a Deus. Então a certeza de que nós estaremos no céu não está se a gente seguir uma vida certa a vida toda. Está em crer em Jesus. Amém. Você que está em casa, né, completando aqui o que o pastor Daniel falou, né? O passaporte para a vida eterna é o arrependimento. Se não houver o arrependimento, se você não olhar para você e não fizer uma autoanálise e falar assim: olha, eu sou pecador, eu sou dependente de Deus, querido, se você não assumir, né, e não entrar no arrependimento, não haverá vida eterna. Cristo, Ele abriu os braços para você, Ele te dá esse acesso hoje, Ele dá o acesso ao arrependimento. Cristo fala para você hoje: vem. Você que está aí nos assistindo, você que está na tua casa aí agora, você tem a oportunidade de receber esse convite. Vem, Cristo fala para você: vem para perto de mim, vem para os meus braços. Arrependimento. Se você dobrar os seus joelhos agora na tua casa e se arrepender do teu mau caminho, do que você viveu até hoje, a palavra do Senhor nos garante que o Senhor, Ele recebe a sua oração, as suas lágrimas e a certeza do passaporte para a vida eterna. Muito bem, que palavra gostosa, palavra abençoada. E eu quero também deixar um texto para você. A palavra de Deus diz em Apocalipse 21, versículo 7: quem vencer herdará todas as coisas e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então a palavra de Deus aqui, ela é muito clara e nos revela claramente uma situação de novo céu e também o juízo final do inferno. A palavra novo aqui no grego é kainon, qualidade de coisas novas, coisas que nunca existiam, passam agora a existir. Quem vencer, quem perseverar, quem crer em Jesus Cristo como seu Salvador. A palavra de Deus em João diz: quem crer será salvo.
quem não crê já está condenado. E o texto ele é muito claro. Você tem a liberdade de escolha. Você pode, de repente, você diz, eu vou fazer da minha vida o que eu bem entendo, eu vou optar em não crer, eu vou fazer o que eu quero. Você tem esse direito. Mas Jesus está dizendo que aos covardes, aos idólatras, a parte que lhes resta é a que arde com fogo e enxofre, a segunda morte. Porque deram as costas para Deus, abandonaram o Senhor, endureceram os seus corações. Então, Deus está te chamando. Deus está chamando você para uma nova vida, para um novo nascimento. Amém. E essa é a nossa esperança. Nesta terra, somos estrangeiros, estamos de passagem, porque acreditamos que o Senhor um dia virá nos buscar e estaremos para sempre com Ele, na morada celestial. É essa a esperança da igreja, é essa a esperança dos salvos. E você, venha, porque Jesus está te chamando. Que Deus te abençoe. Amém. Eu quero orar por você. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por esse momento tão gostoso, pela vida dos pastores, o Daniel, o Leandro, pela vida dos nossos irmãos que participaram, pela vida, Senhor, da Just TV e pela existência do programa Vida Plena. Pai, toca nos corações aflitos, esta pessoa que tem um vazio dentro dela, esta pessoa que tem um medo, ela não tem forças, ela não tem paz, ela toma remédio para dormir, para acordar, ela vive atormentada. E nós sabemos, ó Deus, que a única coisa que pode trazer alegria verdadeira, não uma alegria transitória, com prazo de validade, mas a permanente, a verdadeira alegria, está no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, abençoe esta família, que esta pessoa, nós estamos encerrando o ano, ela possa começar um ano novo, com uma vida nova, que ela possa crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele veio, morreu, ressuscitou e voltará para reconciliar a humanidade daqueles que se redimiram no seu sangue para sempre com Deus vivo. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo, cura o teu povo, salva o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Pastor Daniel, muito obrigado. Eu que agradeço. Pastor. Alegria tê-lo aqui. Voltará mais vezes. Se Deus quiser. Um abraço na Priscila. Amém. Manda um beijo para ela. E tá sempre. Quer mandar um abraço para ela? Pri, eu te amo. E depois da salvação, você é a minha maior bênção. Amém. Pastor Leandro. Mais uma vez agradecer, pastor, a oportunidade de estar aqui, né? Pastor Daniel, um programa muito relevante, abençoado. Eu queria aproveitar e mandar um beijo, né, para minhas 3 princesas. Dani, te amo. Bruna, Júlia, também te amo. E, pastor, preciso mandar um beijo aqui também para minha família, né? Minhas irmãs têm assistido frequentemente o programa. A Gigi, a Lenise, né, que está lá em Rio Claro. A Lilian, que está lá em Boituva. O Rafa, Tati, a minha irmã Liz, que está lá em Floripa. Vocês têm acompanhado. Um beijo para todos vocês, para todas minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém, amém. Pastor Daniel, pastor Leandro, forte abraço. E a você que ficou conosco, quero agradecer o Nil, o Roberto, a produção. Um beijo para todos que nos apoiaram, a Mônica que está aqui. E semana que vem teremos um tema bastante importante também sobre transformação. Você acredita em verdadeira transformação? Ou as pessoas mudam por si mesmas? Você acredita que há um milagre da transformação, que a igreja pode transformar, que o evangelho transforma ou não? Isso é conversa furada. O que você acha? Semana que vem teremos um convidado bem especial e vamos tratar desse assunto aqui. A você, um grande abraço, uma semana de vitória. Até terça-feira que vem. Um beijo no coração. Tchau, tchau.